E aí, pessoal, vou contar um breve testemunho aqui para vocês, porque Deus está me pedindo para me fazer isso, o Espírito Santo de Deus está me pedindo para me fazer isso, eu tenho que fazer isso, porque o que Ele fez comigo, eu acredito que Ele quer fazer com milhares de pessoas, talvez dezenas, centenas, milhares de pessoas, Ele sabe. E eu só tenho que obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. E assim, Deus é maravilhoso, né? Eu passei um momento muito difícil na minha vida, problema de depressão, no ano de 2024, começo do ano. Tava bem mal mesmo, bem para baixo, muito triste e tal, uma angústia danada dentro de mim, por vários motivos na minha vida. Quando eu assustei, eu estava nessa situação, e isso aí já estava afetando aí meu casamento, estava afetando a minha vida familiar, minha mãe, meus irmãos, e eu não estava bem para me relacionar com as pessoas, enfim. Afetou minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida financeira já não estava boa também. E eu não tenho vergonha de falar, mas todo mundo passa por isso. Enfim, tem uns que seguram a onda e tem outros que deixam afetar. E várias outras coisas também que aconteceram na minha vida que me levou a chegar nesse estado. Enfim. Eu estou fazendo isso porque eu quero engrandecer o nome de Jesus, porque Jesus Cristo, a fé que me ajudou, principalmente a sair dessa situação. Mas aconteceu um fato muito especial para mim, que quando eu cheguei nesse estado depressivo, eu fui procurar a ajuda de um profissional, como eu já era um homem que eu sempre tive muita fé em Deus, sempre tive muita fé em Jesus. E assim, entreguei minha vida para Ele, eu tinha 17 anos de idade, hoje eu tô com 43, em 2025, enfim. Quando eu cheguei nesse estado depressivo, eu procurei ajuda, e a ajuda principal que eu procurei foi me agarrar à minha fé em Deus, minha fé em Jesus. E no dia que eu decidi, lá dentro da minha casa, eu decidi mudar de vida, eu decidi que eu não queria mais viver daquele jeito. Eu não queria ficar naquele estado degradante, aquele estado horrível que eu estava. Só pensamentos ruins, só coisa ruim que estava passando na minha cabeça. Enfim, chorava do nada, angustiado, um monte de situação que quem tem depressão, quem tem ansiedade sabe do que eu tô falando. E aí eu peguei dentro da minha casa, de madrugada, eu tomei uma decisão de conversar com Deus. E eu fui lá para minha sala, me ajoelhei e fiz minha oração a Deus. E nessa oração eu falei com Deus desse jeito aqui, eu falei: Deus, eu tô nessa situação degradante aqui, já fiz muita coisa errada na minha vida, muita coisa errada, mas tenha misericórdia de mim, tenha piedade da minha alma. Eu não tô conseguindo sair dessa situação sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir sair. Me ajuda, Deus, tenha misericórdia de mim. E aí eu fiz essa oração e depois Deus começou a mover o sobrenatural na minha vida. E aí Ele começou a me acordar de madrugada, 3 horas da manhã. Minha mãe sempre falava que quando Deus acordar você 3 horas da manhã, é porque Ele quer falar
com você, quer que você fale com ele em oração. E aí ele começou a me acordar 3 horas da manhã. Me acordou umas 3 dias, 3 horas da manhã, no mesmo horário. Eu falei, que isso? Tem alguma coisa sobrenatural nisso. E eu vou obedecer. E aí eu fui obedecendo a Deus. E ia para minha sala e ia orar a Deus, entregar minha vida na mão dele, me humilhar diante dele. E pedir ele perdão, misericórdia. E para ele me fortalecer e me tirar daquela situação. Enfim. Ele foi me acordando entre 3, 4, 5 horas da manhã, durante 3 semanas, direto. E eu obedecendo a ele. E aquele negócio estava ficando muito sobrenatural, estava muito bom. Eu estava começando a melhorar, minha energia estava outra pessoa. Enfim. E aí nesse processo aí, ele permitiu que eu conhecesse um livro. Chama Como Se Tornar Sobrenatural, do neurocientista. E lá esse neurocientista, ele ensina por que a pessoa fica com depressão, o que acontece com o cérebro da pessoa para ela chegar a ficar no estado de depressão. E aquilo chamou minha atenção. E dentro daquele livro, ele ensina uma técnica de respiração para ajudar a pessoa a sair dessa situação, porque aí ele ensina sobre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E ele explica que, resumidamente aqui, que quando a gente está no sistema nervoso simpático, respirando errado, respirando incorreto, respirando lento e rápido, nosso corpo fica cheio de adrenalina e cortisol. E aí os pensamentos da gente não param. E a gente perde o sono. E aí a gente perdendo o sono, o cérebro da gente ele incha. E aí a gente começa, tipo, delirar. Vamos supor. É uma coisa orgânica que acontece. E aí nisso eu aprendi sobre isso. Deus me levou a aprender sobre isso. E eu peguei e fiz essa técnica de respiração. E quando eu fiz essa técnica de respiração, que tem nesse livro, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E assim, foi tão forte, foi tão pesada, tão sobrenatural, que no mesmo instante eu melhorei. Eu tomei aquele impacto muito profundo dentro de mim, na minha mente. Parece que a minha mente deu uma expansão assim, aquela coisa ruim que estava dentro de mim saiu. Aquele adrenalina e cortisol saiu e entrou outros hormônios na minha vida. Depois eu entendi todo o processo orgânico que acontece dentro da gente. E Deus foi me levando a aprender isso aí, para me chegar hoje e falar isso para cada um de vocês. Acredite, se você está com depressão, ansiedade, você tem que procurar primeiro um profissional e depois você tem que procurar a respirar da forma correta, porque você estando respirando da forma incorreta, seu corpo fica cheio de adrenalina e cortisol, e aí você começa a ficar doente mentalmente, fisicamente, e você entra em depressão, ansiedade, estresse. Tudo isso ataca através da adrenalina e cortisol. E aí quando eu aprendi isso e eu comecei a respirar da forma correta, lá dentro da minha casa, com 3 semanas que o Senhor veio me acordando de madrugada, eu me rendi a Ele, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a regrar minha alimentação, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a ler a Bíblia, e aí o Senhor me batizou com o Espírito Santo de Deus, e eu tive a experiência mais sobrenatural da minha vida, e eu senti o amor de Jesus dentro de mim, e hoje eu tenho experiências sobrenaturais com Ele, e Ele fala comigo, o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu ouço a voz dEle, eu atendo Ele está me usando para ajudar pessoas, e está encaminhando pessoas para falar comigo, eu falo com as pessoas e elas entendem. Então acredita em Deus, nada para Deus é impossível, e Ele pode tirar você que está ouvindo esse vídeo aí de qualquer situação
que você estiver passando na sua vida, Ele pode restaurar a sua vida, transformar a sua vida e mudar a sua história. Preste bastante atenção neste vídeo, porque é um testemunho de vida. E Ele me resgatou lá do fundo do poço. E Ele pode resgatar você também. Ele pode mudar a sua vida. Seja qual for a situação que você estiver, de angústia, de depressão, de ansiedade, seja qual for, Ele restaura, Ele cura e Ele transforma. E Ele tem me tocado para me passar essa mensagem para as pessoas respirarem da forma correta. Tem um jovem lá no Instagram, nem conheço, mas eu fiz um curso dele lá, que ele mexe com essa situação da respiração, ensina as pessoas a respirar da forma correta. O nome dele chama Felipe Marques. Eu aconselho cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, que faça o curso desse homem, porque esse curso, esse treinamento que ele dá, é aquilo que eu senti lá dentro da minha casa. Tinha 10 anos que eu estava longe da presença do Senhor, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo lá dentro da minha casa, porque eu me rendi aos pés dele, em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, e através dessa respiração, que é uma coisa de Deus. E nessa respiração, isso desbloqueia, chama glândula pineal, que fica dentro do cérebro de cada ser humano. E aí, a minha glândula pineal, ela descalcificou, e eu tive a experiência mais surreal da minha vida, dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro do meu cérebro. E isso renovou a minha vida, renovou as minhas forças, e hoje eu tenho uma perspectiva muito boa da minha vida. E todo o mal que eu estava pensando saiu da minha vida, e agora eu sou uma pessoa feliz, liberta pelo poder de Deus. E Deus tem me levado a falar com vocês. Vocês têm que procurar a libertar dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade. Vocês façam tudo isso que eu falei com vocês, e vocês vão ter uma nova vida. A sua vida vai ser outra, e Deus vai encher vocês com o Espírito Santo. E Deus quer que vocês descubram isso, da glândula pineal, porque cada ser humano tem essa glândula dentro do seu cérebro. E essa glândula, quando ela está calcificada, a gente perde o contato com Deus. Essa glândula é um segredo de Deus, que a respiração consciente, ela faz com que essa glândula se descalcifique. E aí a gente tem contato com o Espírito Santo de Deus para adorar ao nome de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele salva a pessoa, e liberta a pessoa, e cura a pessoa, e a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Acredite, isso é real, e Deus quer que você descubra isso, que cada cristão no planeta, que cada pessoa no planeta descubra a glândula pineal. Tem forças sobrenaturais, espirituais do mal, que não querem que você descubra isso, que está dentro de você. Certa vez Jesus falou, o reino de Deus, ele está dentro de você. Não procure o reino de Deus fora, porque ele está dentro de você. Então, acredite, isto é real. E vocês vão mudar de vida se vocês acreditarem naquilo que eu falo. A paz seja com vocês. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.